desenvolvimento regional e as desigualdades regionais são temas do Nossa República dessa semana. Eu recebo com muita alegria o agrônomo, mestre em geografia, professor e um dos grandes especialistas em planejamento e políticas públicas. Álvaro Lucas do Amaral, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prezado Mauro, eu que agradeço a oportunidade de a gente vir aqui dar uma contribuição nesse processo que é a discussão do processo de desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à questão das desigualdades regionais presentes em nosso Estado. Álvaro, eu queria começar o nosso papo tentando... A gente fala muito em desigualdade regional e fala muito na coisa as pessoas, elas ganham, o desenvolvimento regional acaba afetando a vida das pessoas, porque cria um desequilíbrio muito grande, uma diferença enorme entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos. É uma coisa absurda. Então eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, Mato Grosso se ressente bastante dessa questão do desenvolvimento, da desigualdade regional. A gente tinha, por exemplo, até pouco tempo, não muito distante, a região do Araguaia como Vale dos Esquecidos, né? Nessa região de Vila Rica, etc. E hoje já mudou um pouco esse perfil econômico, mas ainda há muita desigualdade, né? Se a gente pensar nos municípios daquela região. Como é que você explica isso e quais são as consequências dessa desigualdade? Bem, a explicação para esse fato está relacionado com o padrão do nosso desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, temos que entender o seguinte, nos territórios, seja na escala regional, municipal ou local, nós temos basicamente, em termos econômicos, dois movimentos. Um comandado pela lógica do mercado, e no exemplo aqui nós temos o mercado comandado pelas commodities, né? Processo que pode ser desenvolvido, que é através de o que nós chamamos de uma ação de desenvolvimento regional, uma abordagem territorial, que olha o território como um todo, estuda a sua dinâmica territorial, para identificar por que determinados municípios apresentam-se estagnados. Bem, uma explicação é de que esses municípios, as suas potencialidades, seus recursos naturais, não estão respondendo às demandas da lógica do mercado predominante. Então, por isso que há necessidade de nós ter um desenvolvimento regional, com uma abordagem territorial que vai potencializar outras vocações que aquela lógica do mercado não potencializa. E é por isso que nós temos ainda, apesar de Mato Grosso ser um estado nos primeiros lugares do ranking nacional em termos econômicos, né, ainda apresenta um quadro de desigualdades territoriais nas diversas regiões do estado. Mesmo naquelas regiões mais desenvolvidas, nós vamos encontrar municípios que possuem condição de fragilidade socioeconômica. Então, pelos estudos que a gente fez no período de 2010 a 2015, nós identificamos que mais de 30% dos municípios mato-grossenses são classificados nessa condição de fragilidade socioeconômica que deveriam ser prioritários para a ação do desenvolvimento regional. Bem, isso que eu estou falando, no caso da política regional, ele é na escala mais local, municipal, diretamente ligado à atividade produtiva. Álvaro, só para eu tentar entender e ajudar o nosso telespectador a entender, nós temos municípios, por exemplo, que tinham a sua base econômica numa determinada produção. Por exemplo, o pessoal que lidava com garimpo
municípios que mexiam com diamante, que a base econômica era a extração e o comércio de diamante. Estou dando um exemplo apenas, tá? O diamante se exauriu e a cidade ficou sem uma alternativa econômica, né? Ficou lá cheio de buracos, de crateras, e sem uma alternativa econômica que pudesse inseri-la no processo de desenvolvimento do Estado. Isso aconteceu em vários municípios de Mato Grosso, né? Em locais que tinha outra situação difícil, era a falta de infraestrutura, de estradas, de energia, que também impunham a determinados municípios um limite de desenvolvimento. É isso? Passa por isso. Então, como eu estava colocando, além de você ter uma ação mais específica em relação a esses municípios, territórios municipais, pelo lado da ação do governo, pode ter uma programação de investimentos nesses municípios em termos de infraestrutura, como você está colocando, certo? Melhorando as condições de infraestrutura de transporte, de energia, né? De desenvolvimento urbano também, para atrair negócios nesses municípios que tiveram uma urbanização grande. Então, é nesse sentido que é interregional. Nós temos que ir para esse município, fazer um diagnóstico mais aprofundado da sua dinâmica territorial, para fazer uma articulação entre o que está acontecendo hoje no município e quais seriam algumas potencialidades, como, por exemplo, muitos desses municípios aí têm potencialidade turística, que pode ser uma opção de renda. Assim como também, apesar de ter o segmento da agricultura familiar existente no município, eles não possuem uma cooperação que permite também alavancar outros sistemas produtivos a nível do pequeno e médio produtor. E aí trabalhar junto com a comunidade para identificar quais são os projetos dessa natureza que o Estado deveria priorizar dentro da sua ação de desenvolvimento regional. É mais ou menos nessa direção. A gente observa, assim, hoje, claramente, quer dizer, que eu vou pegar, assim, fazer um corte histórico só para a gente se situar no tempo e no espaço. Ao longo do governo Dante de Oliveira, se investiu muito na questão da energia, que era um gargalo enorme em Mato Grosso. Esse gargalo foi superado, eliminamos os motores a diesel. Se existiu um ou outro, são regiões bem distantes, mas eu creio que isso já está equacionado 100%. E ao longo dos governos seguintes, desde o governo Dante, se investiu muito no asfaltamento, na pavimentação de estradas, na ligação rodoviária entre municípios, se discutiu muito hidrovia, ferrovia. Algumas dessas coisas já estão funcionando, como é o caso da ferrovia, em algumas situações, de ferrovia em construção. Ainda estamos longe do ponto ideal. Mas eu queria que você, nessa condição de especialista em planejamento, em políticas públicas para o desenvolvimento, nos colocasse o papel que tem esses investimentos públicos na prosperidade dos municípios, né? Então, hoje nós temos municípios extremamente ricos, Lucas, Sorriso, Mutum, Diamantino, que até um certo tempo tinha ficado um pouco para trás, hoje já entrou nesse processo, e nós temos municípios pobres, ainda com um desenvolvimento econômico muito pequeno, e aí eu citei aqui alguns do Araguaia, como Luciara, por exemplo, e outros que estão se desenvolvendo, né? Qual é o papel da infraestrutura, dos investimentos públicos nessa área? Você já citou aí que é um dos fatores de desenvolvimento.
e de eliminação de desigualdade, e por que muitos municípios continuam pobres, apesar de já terem recebido investimentos em infraestrutura. Mesmo nessas regiões mais desenvolvidas, né, municípios que apresentam condição de baixo dinamismo. Então, a gente tem que realizar um diagnóstico territorial desses municípios no sentido de tentar identificar novas atividades produtivas que podem promover a inclusão social daqueles segmentos que estão fora do mercado. Nesse caso, por exemplo, a gente vê muito bem falar, por exemplo, a cadeia produtiva da soja. É uma cadeia produtiva que tem 110 subprodutos que podem ser potencializados nesse processo. Então, uma das ações de desenvolvimento regional nessas regiões, que apesar de terem já infraestrutura, ainda apresenta a questão da desigualdade, seria nós tentar fazer o adensamento ou a modernização dessas cadeias produtivas, tentando identificar, no contexto delas, novas oportunidades que vão ampliar a sua agroindustrialização, criar pequenas e novas indústrias, utilizando essa potencialidade. Então, a ação, o que está faltando mesmo é o Estado organizar melhor essa ação de desenvolvimento regional. Isso requer inclusive uma criação de uma governança regional. Nós temos que investir no capital social das regiões, fazendo com que haja uma maior participação da sociedade na identificação dos projetos prioritários para fazer uma nova alavancagem econômica desses municípios em termos de geração de emprego e renda. Então, como você colocou, no governo, por exemplo, do Blairo Maggi, foi a época em que mais o Estado investiu na questão do desenvolvimento regional. Naquela época se criou o programa MT Regional, que tinha esse foco de melhorar as condições de infraestrutura das cadeias produtivas, deu muita ênfase na época à questão do apoio de patrulhas motomecanizadas para melhorar a condição do transporte na época, que foi uma época que teve uma grande expansão do setor do agronegócio no nosso estado, mas, posteriormente, devido à descontinuidade do projeto, essa estrutura inicial que estava sendo criada, ela foi sendo desestruturada, e nós passamos, basicamente, aqui no estado, de 2010 para frente, sem ter uma ação de continuidade na questão da política regional do Estado, né? Então, mais recentemente, e como nós estamos vendo na mídia aí, essa preocupação está sendo levantada, mas ainda o que a gente identifica é que tem que haver uma busca melhor do consenso entre as diversas instituições e os órgãos do Estado para definir como realmente vai ser a retomada desse projeto de desenvolvimento regional. Nós temos, por exemplo, o governo federal atuando nessa área, com a retomada da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, cujo ápice foi a realização das conferências nacionais, regionais e estaduais no período de 2011 a 2012, para se definir iria ser a revisão dessa política no contexto federal. Então, há essa retomada da política nacional que o Estado tem que monitorar, né, e articular com ela no sentido também do Estado ter uma política estadual de desenvolvimento regional também, que oriente isso no médio e longo prazo. Porque a ação de desenvolvimento regional, que você deve estar observando, ela não é ação assim, é uma ação imediata que você pode chegar na região e desenvolvendo ela. Ela tem que haver uma estruturação interna para poder ser viabilizada. Então, é nesse sentido que temos destacado a importância do Estado fazer uma revisão de um projeto de lei que foi apresentado em 2016, foi elaborado no governo Pedro Taques em 2016,
E houve um encaminhamento para a Assembleia, mas depois não houve continuidade da aprovação desse projeto. Que esse projeto, articulado com o que o governo federal está fazendo, é que vai dar a orientação para a ação do Estado de uma forma mais ordenada e com aplicação mais eficiente de seus recursos. Por outro lado, eu posso complementar falando o seguinte, que o governo estadual transferiu a responsabilidade do desenvolvimento regional para a SEDEC, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, se criou lá a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Regional, que está com essa responsabilidade e já iniciou um projeto de retomada de desenvolvimento regional através de uma discussão consórcios municipais de desenvolvimento, né? E consórcios, eles aparecem e podem ter um papel importante nessa questão do desenvolvimento regional, o que seria uma estrutura a ser fortalecida no âmbito regional, que facilitaria a existência de uma governança regional no Estado, né, com a melhoria do capital social nas regiões. Dessa relação entre desenvolvimento regional e distribuição de renda, nós temos um Estado extremamente rico, mas temos também uma maioria bastante pobre. De que maneira é possível melhorar esse perfil econômico das pessoas, socioeconômico das pessoas, provocando ou fomentando o desenvolvimento regional? Nós temos que identificar, principalmente a nível desses municípios, em pior condição e de fragilidade socioeconômica, não que os outros municípios do Estado que apresentam uma situação não de baixa condição, mas de média, também não devem ser objeto da política. A política regional do Estado, na realidade, ela está olhando para o dinamismo de todas as regiões de Estados para poder desenvolver novas iniciativas de produção de atividade econômica, de ativação das atividades econômicas nos territórios. Então, nós precisamos, eu tenho colocado aí na discussão que a gente tem sido feita agora, recentemente, principalmente a nível do Fórum Mato Grossense de Desenvolvimento Regional, que foi reativado agora em fevereiro, né? O fórum criado em 2021 e agora foi reativado pela Assembleia Legislativa, através do deputado Tiago Silva, foi reativado a operacionalização do fórum a nível da Assembleia. E já teve algumas reuniões que a gente participou, inclusive de uma como palestrante, onde nós levamos essa questão. O que nós precisamos, numa primeira iniciativa voltada para o Estado de Mato Grosso, é identificar a nível de cada região e município, a nível regional e municipal, integrada, quais são as iniciativas de desenvolvimento que já tem muitas iniciativas já existentes no município, de pequenos e médios negócios, que nós poderíamos potencializar para alavancar melhor a questão da geração da renda e do emprego a nível dos municípios. Quando você fala em potencializar, Álvaro, você quer dizer o quê? Investimento público, financiamentos, o que poderia alavancar? Na realidade, nós temos, além de ter um apoio à iniciativa econômica de cada projeto, nós temos que atender também outras demandas que não deixam os projetos desenvolverem, como, por exemplo, a estrutura de comercialização. Às vezes tem iniciativas que dependem de uma melhoria e expansão do serviço de inspeção sanitária para viabilizar a comercialização dos produtos, né? E também uma política adequada de gestão ambiental a nível desses pequenos e médios negócios. Então, o Estado tem que também trabalhar nessa direção aí. E, da mesma forma como eu coloquei, nós vamos observar no Estado, por exemplo, algumas áreas do Estado que merecem, que a gente pode caracterizar também
como importante para a nossa política de desenvolvimento regional, como o Pantanal, né, que é uma região onde vários municípios apresentam, apesar da atividade turística e de outras atividades, vários municípios apresentam uma condição de fragilidade socioeconômica. A Baixada Cuiabana, como a gente conhece, né? O Araguaia, como você já colocou, também apresenta uma concentração desses municípios, né? Então, vários municípios de estados podem ser objeto dessa ação de uma maneira prioritária. Mas nós temos que identificar bem e selecionar bem qual que vai ser os municípios que vão merecer essa ação prioritária do estado aí. Pois é, então é nessa direção que a gente tem que também se articular com o governo federal, que tem alguns projetos na área do desenvolvimento regional, que o Estado também, projetos no Estado não estão se fazendo presente, como, por exemplo, o governo federal tem um projeto chamado Rota de Integração Nacional, né? Em vários estados brasileiros, por exemplo, tem a Rota do Café, tem a Rota do Cacau, tem a Rota da Pecuária de Leite, né? Estão sendo apoiados pelos mecanismos, né, gerenciados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, principalmente a nível do FCO, né, que direciona recursos para esses projetos prioritários da ação do governo federal em termos de desenvolvimento regional. Temos ainda, por exemplo, no estado, a questão da faixa de fronteira, né? São os municípios que merecem uma atenção especial pela sua característica, né, de estarem próxima à Bolívia, né, e também demandarem uma ação específica de desenvolvimento regional. Nós temos que, ao mesmo tempo que organizar melhor a nossa política estadual de desenvolvimento regional, com a identificação melhor dos projetos que nós vamos priorizar, também temos que ter uma articulação mais intensa com o Ministério do Desenvolvimento Regional e outros organismos, como a SUDECO, principalmente no sentido de a gente fazer uma adequação entre esses instrumentos de crédito que já existem, como o FCO, o BNDES, o BASA aqui no estado, nessa direção de apoiar esses projetos que nós vamos identificar através da ação de desenvolvimento regional. Álvaro, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse processo de planejamento, etc., nós tivemos, há pouco tempo atrás, alguns anos, na verdade, a questão do zoneamento agroecológico e tal de Mato Grosso, que foi objeto de polêmica enorme, enfim. E, afinal de contas, esse planejamento, esse zoneamento que previa o desenvolvimento, atividades econômicas para cada região do estado, para cada grupo de municípios, isso funciona hoje ou é uma coisa do papel, esquecida, deixada de lado? Não, o zoneamento socioeconômico, ecológico e ambiental, né? Isso. Econômico, social e ambiental. Ele realmente é um instrumento fundamental, né, para a política de desenvolvimento do Estado. Porque ele promove, ele indica, né, identifica como o Estado tem que ser ocupado, né, segundo uma ótica de desenvolvimento sustentável, integrando o social, o econômico e o ambiental. Mato Grosso foi um dos primeiros estados, com os recursos do Prodeagro, na época, que o Prodeagro condicionou o financiamento para o Estado na época, o Banco Mundial, se o Estado tivesse seu zoneamento socioeconômico e ecológico elaborado. Então, desde aquela época, começou o processo de elaboração e que foram investidos recursos significativos para a elaboração desse estudo. E esse estudo, ele teve sua primeira versão aí pelos anos de 2006,
Ao entrar na década do ano 2000, a gente já tinha uma primeira versão do zoneamento. Havia necessidade, porque o estudo tinha sido feito com base no estudo Radan, tinha a necessidade de baixar a escala de estudo de 1 para 250 mil. Então, essa foi a nova versão do zoneamento ecológico, que foi elaborada e, inclusive, aprovado depois numa primeira instância pela Assembleia, né? Essa versão que detalhou melhor a questão do zoneamento. E ele realmente é o instrumento que, a nível da escala regional, ele orienta o nosso processo de desenvolvimento, né? Identificando qual que é aquelas áreas que tem que ter mais cuidado em termos da questão ambiental, né? E qual que é a ocupação que deve ser priorizada. Bem, aí nós tivemos uma discussão entre, principalmente, o governo, o agronegócio, em relação à questão das áreas indígenas, que o zoneamento tinha uma proposta de realizar novos estudos de áreas indígenas, né, segundo a identificação que tinha sido feita pelo governo federal, né, e também a questão, por exemplo, principalmente de algumas áreas que na primeira versão do zoneamento tinha sido identificado como áreas consolidadas, tinha que se mudar, que essas áreas fosse também observada essas questões de fragilidade ambiental, principalmente essas áreas em que o agronegócio está concentrado hoje, que é o Planalto do Parecis, né, que é o local, né, onde tem as nascentes das principais bacias hidrográficas de Mato Grosso. Houve muita discussão entre a Assembleia, o governo e a sociedade em relação a essa questão aí, né? Surgiu um problema também no Araguaia, que, em relação às áreas úmidas do Araguaia, que sofrem um processo de inundação, que nem o Pantanal, né? E até o momento, pelo que eu tenho conhecimento, o governo do Estado continua tendo um diálogo com os produtores e a sociedade organizada em termos de Mato Grosso, para poder encaixar uma nova versão do zoneamento que faça um melhor ajuste e um consenso entre os diversos atores no Estado. Que é isso realmente que tem que acontecer, né? Porque o zoneamento, ele realmente é um estudo relevante para o processo de desenvolvimento do Estado, né? E de uma certa forma, né, ele tem até orientado, né, a versão que tem já orienta significativamente diversas políticas públicas no Estado. E eu queria falar nesse bloco um pouquinho sobre a questão do planejamento urbano, do plano diretor da cidade. Algumas sequer têm plano diretor, outras têm e não cumprem, e outras mais melhor sucedidas no seu desenvolvimento, no seu crescimento, obedecem com certo rigor esse planejamento. Por que os municípios demoram tanto para atualizar seus planos diretores? Bem, na realidade, os planos diretores, quando são elaborados, eles já definem lá seu período de vigência, que geralmente é um período de 10 anos. Por exemplo, o de Chapada foi elaborado em 2010. Deveria ter sido revisto em 2021. Isso na lei que foi aprovada pela Câmara Municipal. E geralmente eles também colocam um artigo lá que eles devem, nos primeiros 5 anos, já deve ter uma revisão, né, para fazer alguns ajustes que foram colocados no primeiro momento, da sua elaboração. Então, os planos diretores, é importante colocar o seguinte, que apesar, vamos dizer, o plano diretor, ele tem que olhar todo o município, ter a visão da dinâmica de todo o município, e de seus impactos, principalmente na área urbana do município, em termos de expansão e de ocupação, o plano diretor é o único instrumento que trata
dá um diferencial para a questão da gestão urbana da cidade. Então, é ele o instrumento que comanda a gestão urbana. E o que a gente tem observado, né, é que os municípios deixam muito a desejar no que diz respeito a uma gestão urbana que obedeça os novos paradigmas da sustentabilidade urbana, como as diretrizes da nova agenda urbana, a Carta das Cidades que foi elaborada, os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, que estabelece diretrizes para uma gestão urbana mais sustentável das cidades. Né? Então, eu diria o seguinte, é uma questão de cada governante aí, efetivamente, definir a sua prioridade em relação a essa qualificação da gestão urbana. Né? Você usou aí, Álvaro, você usou aí o exemplo de Chapada, citou Chapada, que deve estar estudando por agora um novo planejamento nessa área da cidade, plano diretor, etc. A gente observa, assim, Chapada sofreu um crescimento nos últimos anos muito grande, muito assim, sensível, significativo, com inúmeros condomínios. E a gente observa que, por outro lado, a gente tem dificuldade. O Chapada tem também muitas nascentes, inclusive dentro da própria cidade. Né? Você tem algumas, apesar de ter muitas nascentes e ter um manancial de águas bacana que desce para o Rio Cuiabá, você tem dificuldade de abastecimento de água. E quanto mais casa, quanto mais condomínio, quanto mais dificuldade você tem em duas situações. Na distribuição de água e no saneamento da cidade, que é fundamental para preservar esses próprios mananciais. Eu estou usando Chapada, mas esse exemplo vale para todos os municípios. O município que é planejado e que trabalha com um plano diretor rigoroso, não abre exceções para excessos, para atividades que não estão previstas, acabam se posicionando melhor em termos de qualidade de vida. Chapada sofre um pouco com isso, porque não há muito rigor na sua legislação, na aplicação da sua legislação. Me parece isso. A gente diria o seguinte, que em relação à Chapada, nós acreditamos que Chapada, apesar de ter mantido uma certa estabilidade econômica, né, que permite o município sobreviver com seus recursos e com as transferências federais, né, ela tem uma deficiência muito grande na demanda de infraestrutura e de investimento nessa área. Né? E uma delas, que é prioritária para a Chapada, é a questão do saneamento. Né? Recentemente, nós tivemos uma ação do governo que elaborou, em todos os municípios de Mato Grosso, foram elaborados os planos municipais de saneamento numa visão estratégica de 10 a 15 anos. Então, o que tem que fazer na área de saneamento está identificado nesses planos. A grande questão principalmente os pequenos e médios municípios, né, conseguirem recursos para fazer esses investimentos. Então, realmente, tem que ter o apoio. Álvaro, recursos, e cá entre nós, determinação política, né? Vontade política de fazer, né? Porque, assim, a gente percebe que muitas das causas de não se ter um saneamento básico bem feito é porque isso fica enterrado, é cano, tal, não se vê, né? Então, o político prefere obras que apareçam em detrimento de obras que são essenciais à saúde e à preservação ambiental. Essa sempre foi uma característica marcante, né, da maioria dos governos, né? Mas nós acreditamos também que a sociedade, né, ela também tem seu papel nesse processo, né, que tem que cobrar dos governantes e dos políticos, né,
Porque não é, né, o problema não é só do governante que entra, é de toda a sociedade. E o que a gente tem observado é que essa mobilização da sociedade em fazer com que a gestão seja feita na direção correta, né? E também, às vezes, a ausência do próprio poder político municipal ser omisso nesse processo, né? Então, eu acredito que tem que haver uma mobilização da sociedade no sentido de cobrar dos governantes realmente a implementação desse instrumento que foi estabelecido pelo Estatuto da Cidade, né? E se configura realmente no instrumento de melhorar a gestão das cidades, com tudo que você colocou aí, principalmente no que diz respeito à questão ambiental, né, ter a preservação das unidades urbanas e rurais de preservação assegurada no processo de desenvolvimento do município, e aí o município, através dele, dar uma contribuição mais efetiva, né, no processo de desenvolvimento do Estado. Então, depende muito dessa decisão política, da articulação política, né, para conseguir, num primeiro momento, você conseguir expandir os investimentos, principalmente na área de saneamento, que são os investimentos que não são baratos, né? Por exemplo, Álvaro, tem essa questão do saneamento privatizada, né? E ainda assim nós temos uma coisa. Na visão contemporânea, o plano diretor deve focar o quê? A sustentabilidade, o desenvolvimento, a infraestrutura. Como é que você, como planejador, como pessoa que desenvolve políticas públicas, de que maneira você enxerga isso? De que maneira os prefeitos, os vereadores devem olhar para o plano diretor da cidade? O problema é que, se a gente for olhar, a maioria dos municípios hoje, de uma certa forma, já tiveram o seu planejamento estratégico elaborado. Você tem uma visão estratégica do município. Então, a partir de uma visão estratégica do município, né, você tem daí os instrumentos de planejamento que são obrigatórios por lei. O plano diretor deles é um, né? Então, olhando para a visão estratégica e para a abordagem do plano diretor, sua estrutura, né, que num primeiro momento, né, ele é um plano que deve olhar para a totalidade municipal, principalmente identificando os instrumentos que vão melhorar a gestão urbana da cidade, né, você aí incluir essas propostas no processo de planejamento municipal, que depois tem inclusive a elaboração do PPA, né, que já deve incorporar as diretrizes do plano diretor e da visão estratégica do município, e depois cai no orçamento. E aí é importante que esse processo de planejamento do município seja participativo, uma efetiva participação da sociedade, né? Num certo momento, até aí a crise sanitária até deu um certo bloqueio aí de participação, né, que vinha sendo conduzido em determinados municípios. Mas logo houve esse ajuste de você trabalhar em rede online, né, que praticamente assegurava, né, você fazer a participação. Então, tem que ter participação da sociedade efetiva no plano diretor. Não pode ser um plano diretor fechado a quatro portas dentro da esfera do governo. Tem que discutir com a sociedade. Então, são as audiências públicas, né? Na hora de elaborar o plano diretor, tem que discutir todos os temas com a sociedade, através de oficinas, antes de encaminhar o projeto para a Câmara, né? Senão você vai ter um fundamental, projeto... né? Até para o cidadão se comprometer com aquilo, né, Álvaro? Porque a sociedade precisa se comprometer com o plano diretor.
né? Não basta só o poder público ter essa... E aí um compromisso de dar continuidade ao processo de participação e monitoramento, né? Então, eu vou dizer para você que a maioria dos planos diretores não são implementados pela fragilidade do nosso controle social, né? A partir de uma efetiva participação da sociedade. Então, nós temos que amadurecer muito nesse aspecto. Álvaro, infelizmente o nosso tempo, você vê que passa voando, né? A gente vai conversando, quando vê já foi. E ainda fica muita coisa em dúvida. Eu tenho listado aqui pelo menos umas 15 perguntas que eu deveria ter feito, mas a gente vai ter oportunidade de conversar de novo. Acho que esse é um assunto importante. Quando você for tratar dessa questão aqui em Chapada, acho que Chapada é um case importante, porque é uma cidade com características muito fortes de meio ambiente e de turismo, né? Aqui não cabe indústrias, principalmente indústrias poluidoras, né? Aqui tem uma população... E uma população rural significativa ainda. Significativa, que precisa ser contemplada. Quando nós fizemos o plano diretor era 60%, 50%, 60%, hoje já é 40%. Já pensou? Então, é isso. Eu acho que é um bom exemplo, Chapada. Eu vou convidar você novamente para a gente conversar aí mais quando a coisa estiver em andamento e tal, para a gente debater esse assunto, que é fundamental para toda a cidade, né? Cidade que não tem um plano diretor ou que não segue o plano diretor com rigor, acaba tendo graves problemas. Cuiabá é um belo exemplo. Cuiabá é uma cidade que esqueceu seus córregos, suas nascentes ao longo do tempo. Eu não estou pontuando nesse ou naquele governo, mas ao longo de sua história, né? Então, hoje nós temos grande parte dos seus córregos soterrados, canalizados, sem espaço para que a água das nascentes não se misture com o esgoto, enfim, é uma série de problemas que não é possível mais reverter. É muito difícil de reverter essa situação. Nós temos prédios construídos sobre nascentes. É um negócio doloroso e é verdade. Então, Álvaro, muito obrigado. Nós voltamos a conversar assim que possível, porque você ficou me devendo aqui uma porção de informação, ok? Um grande abraço, querido. Com certeza. Pode fazer seu fechamento. Muito obrigado pela oportunidade aí e bom dia para todos aí. Você sabe que nossa República tem um programa novo a cada semana e eu conto com a sua audiência. Até a próxima semana com uma entrevista tão importante quanto esta com Álvaro Lucas do Amaral. Um abraço.